Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Etienne Araújo, estou aqui para mais um bate-papo com vocês. E olha, gente, esse podcast de hoje é super bacana, super maravilhoso. Por quê? Porque eu vou falar de uma paixão minha, assim, que eu sou... Bom, quem não é, né? Quem não gosta de bicho? Fala pra mim. Quem não gosta do seu animalzinho de estimação, aquela recordação de infância que você tem com o seu bichinho desde que você era pequenininha? Então, hoje o nosso bate-papo é com o médico veterinário, Dr. André Salabert, ele que é veterinário, casado com a Betânia, pai do Bernardo e aqui, ó, responsável pela Bicho e também pelo Centro Veterinário Baixada, o CVB, não é isso? Centro Veterinário da Baixada. Centro Veterinário da Baixada. Então seja bem-vindo, André. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, gente, a Bicho, ela está com a gente aqui no Chat Podcast, é uma das nossas apoiadoras, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui falando de uma clínica veterinária séria, que você pode estar levando o seu animalzinho de estimação e até mesmo seus animais silvestres. Então, olha, um centro veterinário que é especializado em atendimento de cães, gatos e silvestres. Lá você encontra consultas, vacinas, exames, internações e cirurgias. E para quem ainda não sabe onde fica a Bicho, ó, Avenida Irmãos Guinle, número 1499, Centro de Queimados, em frente à estação de trem, não tem como vocês errarem. E eu vou acabar fazendo aquela propaganda, né, ao lado da Autoescola Maranata, e não tem como errar, gente. Telefone da Bicho para você que está em busca de um centro veterinário sério, olha, 2665-5752, nossa patrocinadora oficial aqui do Chat Podcast. E aí me conta, André, quero saber mais de você, podcast é para isso, é pra gente conhecer, saber da vida. Me conta de onde saiu esse amor por cuidar de bichinhos. É desde criança? Não, então, em casa, o meu pai, o meu avô, pai do meu pai, ele era biólogo. Uhum. Então, já tinha essa proximidade com a área biológica, né? E o meu pai, apesar de não ter nada a ver, ele ser bombeiro, mas ele sempre teve muito animal diferente. Então, além de cães e gatos, eu estava acostumado já a ter em casa iguana, por exemplo, gavião, já tive gavião, então muitos animais diferentes, jabuti. E aí, naturalmente, quando eu fui prestar o vestibular, não era uma coisa que eu pensava. Eu simplesmente fui olhar as áreas ali que eram cabíveis de eu fazer um concurso para se especializar naquilo. Sempre acompanhei os animais de casa indo ao veterinário, e tinha um veterinário próximo de casa, que na época era o Wilson, né? Até hoje atuante, ainda tem uma clínica, não atende mais, mas eu sempre levava um animal ali e tal, observava aquilo, achava legal. Uhum. E aí foi uma coisa natural. Eu acabei prestando vestibular e continuando na área, né? Não foi uma coisa muito pensada, não. Foi indo, assim, naturalmente. É aquela coisa que aconteceu. Isso. E aí acabou você virando. Mas aí me conta, como é que funciona esse universo da veterinária? Você ainda durante a graduação, no caso, você já pode ir fazendo estágios? Me explica como foi isso. Você trabalhou em outras clínicas até ter a sua? Na ocasião, meados ali de 2007, eu prestei vestibular para Rural. Não fiz vestibular para nenhum outro local, fiz só o da Rural mesmo. Acabei passando para começar o curso em 2008. A questão de estágio dentro da veterinária, você realmente tem que fazer o estágio durante a graduação. Depois que você se forma, você fica até impossibilitado de estagiar muitas das vezes. Imagina que uma clínica veterinária vai pegar um profissional já formado para oferecer um estágio. Isso começa a ter uma série de problemas até relacionados ao Ministério do Trabalho, porque é um profissional formado, então, teoricamente, ele tem que ter uma remuneração específica, tem uma base salarial. Uhum. E aí, quando eu coloco esse cara como estagiário, isso pode inclusive, ser interpretado como algum tipo de exploração do serviço daquele indivíduo. Uhum. Então, eu posso, sim, fornecer um treinamento para alguém que está treinado, que está formado, mas estágio em si é uma coisa que você faz durante a graduação. E a graduação de medicina veterinária ela é muito abrangente. Então, a maioria das pessoas elas têm a convicção de que o veterinário é aquele cara que está lá atendendo cachorro e gato e acabou. Quando, na verdade, não é isso. A medicina veterinária ela abrange muita coisa, inclusive relacionada à área de alimentos, indústria, animais de produção, então bovinos, equinos também, né? Acaba animais de fazenda no geral. E vai prestar serviço, inclusive, para a área industrial, relacionada a sempre que você tem alguma coisa relacionada a um animal na alimentação humana ou algo do gênero. Vigilância sanitária. Então, dentro da graduação, você tem que começar a identificar qual é a área que você tem mais afinidade e começar a estagiar com aquilo para que quando você se forme, você já esteja mais direcionado. Uhum. E aí você dá continuidade depois, fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, vai depender de qual área você quer atuar.
Mas na prática é isso. Você tem 5 anos para ir meio que tateando ali o que você quer, né? E aí a maioria das pessoas do meio da faculdade para frente já começa a estagiar na área que elas realmente pretendem atuar. Foi o meu caso. Então, eu já fiz estágio com o equinos na Escola de Equitação do Exército, já fiz iniciação científica com nutrição animal, e chegou uma hora que eu identifiquei realmente que era a área de clínica de pequenos e cirurgia, e também de pet não convencionais, né, que eu acho que a gente vai comentar um pouquinho à frente sobre isso. E acabei começando a estagiar nessa área do meio da faculdade para frente, fiz pós-graduação e por aí vai. Entendi. E aí, então, vamos começar. E aí, quais foram os maiores desafios na criação e a gestão do Centro Veterinário Bicho? Do Bicho e da CVB. A Bicho já é a segunda clínica que a gente tem. Inicialmente, quando eu me formei, até continuando a pergunta que você fez anterior, o médico veterinário, quando se forma, dificilmente vai sair abrindo uma clínica. Primeiro, por falta de recurso próprio, né? Requer Tem que um ter valor muito alto para você investir e abrir uma clínica que realmente vá atender da maneira que a gente atende, ou seja, com tudo ali dentro. Às vezes ele consegue abrir um consultório, uma coisa mais simples, mas um centro veterinário fica inviável, né? A não ser que ele tenha alguma coisa ali de berço, vamos dizer assim. Mas mesmo que tenha um dinheiro, você vai acabar não tendo know-how suficiente para montar algo que vá, de fato, funcionar perfeitamente. Então é importante que o médico veterinário trabalhe sim em outras clínicas, em outros locais, para poder ir identificando o que ele tem que fazer, não só adquirindo a parte prática mesmo, né, do atendimento, para poder adquirir conhecimento técnico, até para poder gerir a equipe de veterinários que ele vai ter na clínica dele, vamos dizer assim, mas também as questões administrativas da empresa. Então eu trabalhei por 10 anos em outra clínica veterinária, que hoje em dia até é um hospital, e eu fui adquirindo conhecimento através dali, e 4 anos atrás abri o Centro Veterinário da Baixada. Essa clínica que eu trabalhava era na Tijuca, então eu sempre atuei em áreas Tijuca, Zona Sul, Barra, nunca vim para a Baixada, apesar de ser nascido em Nilópolis. E aí, identificando que existia a falta desse tipo de serviço na Baixada... Qualidade, né? Os profissionais que... E também uma clínica que é um dos nossos diferenciais, que atenda não só cães e gatos, mas também pets não convencionais, como aves, répteis, mamíferos, pequenos, diferentes de cães e gatos, roedores, no caso, lagomorfos, são coelhos. Então, eu quis trazer essa situação para a Baixada Fluminense. Aí, inicialmente, a gente abriu o Centro Veterinário da Baixada, em Nilópolis, vendo que deu certo, né? A partir ali do segundo ano e meio da clínica, a gente identificou a possibilidade de abrir em Queimados, porque a gente viu que também não tinha esse tipo de serviço aqui, e que mesmo a gente estando localizado na Baixada Fluminense, lá com o CVB em Nilópolis, a distância ainda é muito grande. Né? E a gente viu uma situação aqui, além de tudo, de não ter uma clínica 24 horas. E a gente resolveu abrir aqui também e tem dado certo. Esse também é um dos diferenciais, então funciona 24 horas. As duas clínicas que a gente tem, elas funcionam 24 horas, elas fazem todos os exames de imagem, fazem internação, cirurgia, atendem todos os tipos de animais, além de cães e gatos também, aves, répteis, o cara que tem ali um hamster, um ratinho twister, um coelho, um jabuti, tudo isso a gente atende, e o funcionamento é 24 horas todos os dias. Então, esses são os nossos principais diferenciais, vamos dizer assim. Bacana. Que tendências você enxerga no mercado veterinário nos próximos anos? Será que a tecnologia, que hoje é uma coisa que, né, tá aí, inteligência artificial, aquela coisa toda, isso chegou já na veterinária? O que chegou em termos de tecnologia foi a possibilidade do médico veterinário fazer atendimentos à distância, o que antigamente era proibido, não podia. Hoje em dia já pode. Mas mesmo assim eu não vejo isso avançando demais, porque em muitas situações você precisa realmente estar presencial com o animal. Né? E muitas delas vão ser resolvidas através de procedimentos cirúrgicos ou procedimentos ambulatoriais, então o que inviabiliza um tipo de atendimento à distância, vamos dizer assim. No caso dos exames, tem alguns exames mais, sei lá, que com o avanço da tecnologia pode detectar de maneira mais rápida, diferente do que a gente tem hoje. Tipo, hoje a gente tem ultrassonografia, todos os exames que nós temos para humanos, a gente também tem nos animais, não é isso? Sim. Com relação à tecnologia assim, de informação, seria mais isso assim, a possibilidade de atendimentos agora à distância que antes não havia. Mas com relação à parte técnica, à parte laboratorial, não se compara com o que era antigamente. Então, se você pegar 20, 30 anos atrás, basicamente o veterinário fazia exames muito básicos. Era hemograma com bioquímica, aquelas bioquímicas bem básicas, renais, hepáticas. Não tinha tanta possibilidade de diagnóstico como tem hoje. Então, hoje em dia você tem como avaliar precursores ali de doenças com muito mais antecedência do que antigamente. Né? Chegar num diagnóstico mais assertivo de uma maneira muito mais eficaz do que antigamente, onde às vezes o veterinário nem no diagnóstico chegava, por falta de recurso laboratorial, de exames mesmo. Ele acabava tratando ali meio que vendo como é que o animal reagia. Então hoje em dia não, a realidade é bem diferente.
Muita coisa que se usa na medicina, a gente vem implementando na veterinária. Os exames de imagem avançaram muito, então antigamente era quase, vamos botar, 10 anos atrás. Era muito difícil alguém falar em fazer uma tomografia de um cachorro, de um gato, principalmente problemas de coluna que a gente vê muito hoje em dia. E agora é comum, é relativamente comum você chegar com um animal que está com uma suspeita de um problema de coluna ou algum outro problema que requer um exame de imagem mais avançado. A gente solicitar uma tomografia e a pessoa conseguir fazer até mesmo uma ressonância, que é um exame mais complexo ainda. Então, em termos de exame, sim, avançou muito a tecnologia. Eu tô aqui viajando e tô pensando. Eu passei agora super recentemente com a gatinha que eu tinha 7 anos e ela, eu não sei o nome, é Phelps? Felv, que então, Felv é o câncer, né? É câncer, não é o Felv? Não é um câncer, é uma doença viral. Então, eu sei que ela é mediastino. Ai, gente, não entendo nada se é a sua área. Mas, enfim, aí ela foi emagrecendo e não comia mais e foi ficando fraquinha. E aí meu pai levou ela numa veterinária conhecida e ela falou, olha, ela tá com FeLV. Sim. Mas assim, é aqui, mas é um bicho. Não, não é um bicho, é o meu bicho. É aquela. É toda a recordação que você tem daquele animalzinho com você. É como se fosse um ser humano. Assim, as pessoas às vezes generalizam, falam, não, é só um bichinho. Não, você não tem que generalizar. Para cada pessoa você é um sentimento. Uhum. Então, ela falou assim, olha, já está tão avançado o caso dela que a gente não tem muito o que fazer. Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas será que não tem mesmo? Será que não é algo que de repente pudesse cuidar, tratar? Ela falou assim, olha, é como se ela, assim, eu entendi grosseiramente dessa maneira, como se fosse um câncer, que por mais que ela tivesse que fazer a quimioterapia, eu ia fazer ela sofrer mais do que, de repente, tentar. É isso mesmo? Eu não sei se era especificamente FeLV ou se ela tinha FeLV e acabou desenvolvendo algumas outras doenças em decorrência disso. Uhum. Mas, assim, a grosso modo falando, mesmo com o avanço da tecnologia, você ainda tem situações, tanto na medicina veterinária quanto na humana, que você vai chegar em um determinado momento e só vai fazer um tratamento paliativo. Isso. Então, são situações de doenças avançadas ou aquelas que mesmo no início não tem cura. E aí o animal ele tende a definhar. E aí você entra na situação de o proprietário também entender o que ele quer. Se ele quer, uma vez diagnosticado um problema realmente incurável, fazer um tratamento paliativo até onde der, para o animal falecer de maneira natural, ou partir para aquela opção que na medicina veterinária existe de eutanásia. Né? Que hoje em dia é muito mais restrita. Antigamente se fazia eutanásia em situações completamente diferentes do que hoje em dia a gente faz. Então a gente via casos, às vezes, de pessoas que não tinham condição financeira de arcar com tratamento, optavam por eutanásia. Ou um animal que era agressivo ia lá e fazia eutanásia. Então hoje em dia não se faz mais isso. A eutanásia é bem restrita a doenças diagnosticadas incuráveis ou situações terminais onde o animal está vindo a óbito. Né? Só isso mesmo. Mas pode acontecer. Bom, você explicar. Então dentro disso, a próxima pergunta. Quais são os cuidados essenciais que todo tutor deve ter com seu animalzinho de estimação? O primeiro deles é, se a pessoa, principalmente se ela nunca teve animal de estimação, ou aquela espécie em específico, ela nunca teve contato, né, a primeira vez que ela está tendo, tem gente que nunca teve cachorro, ou se teve era quando era criança, e aí não tem noção do que fazer. Então o primeiro passo é levar o veterinário por uma consulta de pediátrica, de acompanhamento, ou às vezes é um animal adulto, mas uma consulta de orientação. Muitas vezes as pessoas pulam essa etapa, elas saem fazendo a vacinação simplesmente, né? E o veterinário, obviamente, ele faz a vacinação. Em muitas situações, a pessoa compra o animal, leva na clínica, vem vacinar, e acaba tirando alguma dúvida ou outra ali durante essas vacinas. Mas o ideal não é isso, o ideal é que a pessoa realmente agende uma consulta para que o veterinário avalie se o paciente está direitinho, passar as dicas ali do que ele deve fazer com o animal, falar sobre alimentação, não necessariamente levar o animal quando ele está doente. Né? E sim trabalhar com prevenção, que é muito mais barato para a pessoa e muito mais interessante para o animal. Né? É muito mais interessante ele não ficar doente do que a pessoa esperar ele ficar doente para levar. E aqui em Queimados, uma coisa especificamente que a gente observa que é assustadora é a quantidade de doença infecciosa que tem aqui. A gente está pensando até em fazer um trabalho científico junto com os estagiários, porque o número de doenças infecciosas que tem aqui é totalmente diferente de qualquer lugar que eu já vi do Rio de Janeiro. Totalmente diferente. Mas explica pra gente, quais são esse tipo de doença? O que a gente mais vê aqui são doenças que são passíveis de ser cobertas por vacina e os animais não são vacinados. Então muitos deles chegam lá com parvovirose, sinomose, então são doenças que, se você for para a região de Zona Sul, o poder aquisitivo mais alto, você vê que elas são quase erradicadas. Você quase não atende animais com esse tipo de doença porque os animais, na grande maioria, são vacinados. São vacinados. Em Nilópolis, que é o outro lugar onde a gente tem clínica veterinária, é um local que, se você comparar com Zona Sul, com
com Tijuca, tem um poder aquisitivo mais baixo, mas mesmo assim não tem uma casuística tão grande desse tipo de doença. Agora, aqui em Queimados é surreal. A gente tem um exame específico que a gente detecta doenças transmitidas por carrapato. Vulgarmente a gente chama de doença do carrapato. Não existe vacina para a doença do carrapato, mas existe a prevenção do próprio carrapato. Sim. A gente já deve ter feito desde a abertura da clínica, bota aí uns 50 exames. Só um deu falso. Só um deu negativo. Todos os outros deram positivo. Gente, que então, absurdo. Isso é totalmente fora do normal. Totalmente fora do normal. O volume até de tipo de exame que a gente está pedindo para detectar esse tipo de doença está sendo totalmente fora da casuística normal que a gente vê em outros lugares. Então isso é bem preocupante e mostra que as pessoas não estão levando, pelo menos aqui regionalmente, os animais para esse tipo de consulta de orientação, e eles acabam sofrendo dessas doenças que poderiam ter sido prevenidas, com vacina ou com prevenção de ectoparasita. Uma coisa tão simples, né? Mas é o que você está falando, é a informação. Eu acho que está muito no automático e as pessoas realmente, gente, vamos fazer uma campanha, chat podcast, mobilização aqui, leve o seu cão, seu gato, seu animalzinho, leva lá na bicha, atendimento 24 horas e eles vão fazer uma consulta e vai avaliar o que o seu animal precisa. Não deixe de levar, porque... é muito triste, André. Aí eu chorei tanto, eu não quero nem ficar falando muito de gato, que eu vou lembrar da minha, daqui a pouco eu tô aqui chorando. E de verdade, é muito triste. E aí, falando sobre doenças, doenças não, perdão, as diferenças. Vamos falar sobre diferença significativa nos cuidados. Eu tenho um cão e eu tenho um gato. Qual é a diferença? Porque a maioria, assim, das pessoas, o animal, o tipo de animal mais comum dentro de casa, a gente vai chegar nos silvestres, mas são os cães e gatos. E qual a diferença de tratamento de um para o outro? Você diz em termos de doença ou comportamental? Em termos do tutor com cuidado com esse animal. Na maioria das vezes a gente vê duas situações. O cão, geralmente, ele é mais negligenciado, né? Muitas pessoas têm um cachorro ali no quintal, ele não entra. Isso cada vez mais vem diminuindo, né? A gente vê que os cães e os gatos também, eles vêm cada vez mais participando da vida da pessoa, ficando dentro de casa como se fosse um membro da família. Mas você ainda tem muita situação de cães que ficam no quintal, aquele cachorro fica mais largado. Mas rapidinho, dentro disso aí que você está falando, eu tava vendo, a maioria dos cachorrinhos domésticos hoje estão dessa grossura, porque estão comendo carne, a mesma comida da panela do dono, o dono vai lá e diz que o cachorro fica olhando e fica com pena e dá, o cachorro dorme na cama. Isso é ideal ou não? Isso faz bem? Essa proximidade dos animais com a família, né, entrando dentro de casa, acaba fazendo com que eles comam também os alimentos humanos. Existem condições onde você pode sim fazer uma alimentação natural. Então eu não quero dar ração para o meu cachorro, eu acho melhor ali, para uma questão de qualidade de vida, de sabores ali, de comer alimentos diferentes do que só uma ração, por mais que a ração seja nutricionalmente completa, a gente está falando como se eu virasse para você e falasse, vou te dar um biscoito aqui, tem tudo que você precisa, come isso o resto da vida. Então você vai ficar bem, vai ficar saudável, só que em termos de qualidade de vida não é tão interessante, você tá sempre comendo a mesma coisa. Então, falando em qualidade de vida, realmente comer alimentos assim in natura é mais interessante para a qualidade de vida do animal. Mas se a pessoa quiser fazer isso, tem que passar por um nutricionista veterinário para que ele passe uma dieta específica, até porque tem muitos alimentos humanos ou temperos que são tóxicos para os animais. E aquilo também precisa estar dentro de um balanceamento. Então, se ele quer fazer uma alimentação natural, vamos dizer assim, aquele animal vai ter que passar por uma série de exames, por uma consulta com o nutricionista e vai ser passado uma dieta específica do que ele pode comer. A maioria das pessoas não vai ter condição financeira de fazer isso, porque acaba ficando caro. Então, acaba optando por fazer a alimentação via ração. E é interessante que dê uma ração de boa qualidade. O que não pode é a pessoa dar uma ração vagabunda, vamos dizer assim, e além de tudo ainda ficar desbalanceando a ração, dando alimentos humanos ao longo do dia, e muitas vezes alimentos industrializados ou que são tóxicos para o animal. E aí a gente vê situações de intoxicação alimentar, situações de obesidade, que o animal come um monte de carne, um monte de frango por fora da ração. E aí acaba acontecendo isso que você estava vendo aí, tá falando. Lá em casa mesmo, pai, vou mandar esse programa para você assistir. A gente tem lá a Valentina na nossa casa. A Valentina é dessa grossura. Por quê? Porque a minha mãe compra pé de galinha. Olha isso. E aí, porque tem, como é que ela fala? Colágeno. Não, tem colágeno, só que o pé de galinha, ele é um alimento altamente calórico. Então até a gente, se eu ficar comendo pé de galinha, eu vou engordar. Eu tenho 100 quilos. Gente, imagina um animal de 5 quilos, 10 quilos, comendo a mesma quantidade que eu comeria de pé de galinha. Então é claro que a carga calórica que ele vai ter contato ali vai fazer ele rapidamente ficar obeso. E se somado a isso for um animal sedentário que foi dentro de casa, pior ainda. Se esse animal for castrado, pior ainda, que é um dos, vamos dizer assim, é a única coisa que não é benefício para o animal com relação à castração é que realmente o metabolismo dele vai baixar. Então a tendência dele de engordar vai ser maior.
Então, animal castrado, sedentário, que está comendo esse tipo de alimento, ele vai ficar obeso. Uma dúvida que tinham me perguntado sobre a castração. É ideal a castração, por quê? Porque a gente não quer, você quer de repente lá o seu gatinho, mas não quer aquele bando de outros gatinhos que um gato faz. Mas em algum momento a castração à frente, ela pode causar algum dano para o animal? O único malefício, entre aspas, que a castração causaria seria a própria questão de submeter o animal a uma cirurgia, né? Mas que se ele tiver clinicamente bem, os exames pré-cirúrgicos ok, a chance realmente de ter um problema durante a cirurgia é muito baixa. E a outra situação que ela acaba gerando é justamente essa baixa de metabolismo. Então, se a pessoa não tiver o cuidado de diminuir a alimentação do animal, dar uma ração específica para o animal que é castrado, realmente ele pode acabar tendo um sobrepeso depois de um certo tempo. Agora, quando você bota numa balança de prós e contras, é melhor você castrar. Porque além da questão de reprodução, né, que você está comentando, realmente animais mais prolíferos que teriam ali uma série de filhotes, né, não é nem só isso, é questão de longevidade. Você castrando principalmente as fêmeas, você aumenta a expectativa de vida dela. A castração, ela, dependendo da época da vida do animal ali, ela quase que vai zerar a possibilidade da fêmea ter tumor de mama, principalmente cadelas e gatos, e também vai tirar a possibilidade dela ter uma infecção de útero, chamada piometra, que hoje tem uma casuística muito grande também. Então, como eu vou arrancar o órgão, não tem como aquele órgão infeccionar. Então, essas duas situações levam muitos animais a óbito. E quando eu castro o animal ainda no início da vida dele, eu zero essa possibilidade de ter esses dois problemas. Então, são duas doenças que o animal deixa de ter a possibilidade de ter e acaba causando uma longevidade ali maior do indivíduo. Tirada a dúvida, viu? Então, castrem seus bichinhos, mas claro, primeiro passe por uma consulta, faça toda uma avaliação para não fazer. Não, aí eu falei da minha mãe com a Valentina lá, que a minha Valentina tá imensa. A minha mãe é um perigo para todo animal. Ela deveria ter um bate-papo com você. Nós tínhamos um hamster. E ela dava também de tudo pro hamster. Era cenoura, alface, não sei o que, não sei o que. Não sei. E os hamsters tem aquelas coisinhas que eles ficam andando lá, aquelas rodinhas. O meu hamster, ele foi engordando, que ele andava na negocinho assim, tá? De tão pesado que ele ficou. Falei, mãe, você vai matar. Realmente, o bichinho, eu acho que ele engordou tanto que ele morreu. Mas esse já entra em outra situação. Tem certas espécies que é natural para ela você achar que ela está com sobrepeso. Então, dependendo do tipo de hamster, por exemplo, se pegar um hamster sírio. O hamster sírio que está saudável, a pessoa leiga vai olhar e vai achar que ele está obeso. Que é normal ele ter aquele acúmulo de gordura mesmo. É claro que se você der alimento demais, ele vai acabar ficando obeso, além do peso dele ideal. E o hamster, apesar de ela estar dando esse monte de alimento, o alface não é interessante dado, que você falou, mas ele é onívoro, então teoricamente ele pode comer tudo mesmo. O errado para um hamster é a pessoa querer alimentar ele só com aquela mistura de semente. Isso que é ruim. Dava isso também, dava tudo. Tá? O bichinho foi engordando. Ou seja, gente, você acha que tá fazendo bem? Minha mãe é bem daquela mineira lá da roça, então acho que, taca comida, tá magro, vamos guardar ele. Tipo um biotônico Fontoura, vai dando, e aí o bichinho fica desse jeito. Bom, como identificar, doutor André, os primeiros sinais de que um animal está doente? Geralmente, as primeiras alterações são comportamentais, e a maioria das pessoas não nota isso. Então, entrando naquela outra pergunta que você fez lá, como é que tá, qual é a diferença do proprietário de um cão, de um gato, as questões. Aquele cara que tem um cachorro que fica do lado de fora e ele não dá muita atenção, geralmente ele vai levar o animal já numa situação mais avançada, porque ele não chega a notar essas diferenças comportamentais. Sim. Só que o cachorro 2 vezes no dia ali, vai lá, dá comida, dá água. Quando ele vai ver que o cachorro está doente? Quando o animal já está caído, não está comendo, parou de urinar, parou de defecar, aí que ele vê que está doente. Aí acaba levando no veterinário e na maioria das vezes são situações que ele vai gastar mais dinheiro, é mais difícil do animal se recuperar. Agora, quando a pessoa tem mais proximidade, aquele cara que tem um Yorkshire, que tem um Shih Tzu, que tem um gatinho que fica o tempo todo com ele dentro de casa, ele já percebe rapidamente uma diferença comportamental. Então, meu gato todo dia me acorda, hoje ele não foi na minha cama, ele ficou parado onde ele estava antes. E ele já leva no veterinário. Então, isso faz a chance do animal se recuperar ser muito maior. Claro que para a gente chegar no diagnóstico vai ser um pouco mais complicado, porque não tem tantos sinais clínicos presentes, né? São sinais inespecíficos que a gente fala. Só uma diferença comportamental. Mas quando você pega isso mais previamente, né, antes do animal já estar com uma situação instaurada mais avançada, é muito mais chance do animal sobreviver, vamos dizer assim, ficar bem, do que já levar o animal sem comer, vamos dizer assim, numa situação mais avançada, né? Então... São diferenças comportamentais, geralmente, primeiro de tudo. Comportamento. Se liga no comportamento do seu bichinho. O animal ele tem uma rotina dele. As pessoas devem perceber isso, né? Quem tem proximidade com o animal percebe que ele tem uma rotina. Sim. Então, sei lá, o cara tem uma ave, ele sabe que todo dia de manhã a ave vai piar e todo dia quando der 6 horas da tarde ela vai piar também. Se um dia ela não piar, você pode crer que já tem alguma coisa errada. E aí você vai observando e o ideal é que leve no veterinário ao identificar esse tipo de alteração.
Boa. Bom, você falou muito sobre alimentação. Então, quais tipos de doenças... perdão. Existem doenças que podem ser evitadas de acordo com uma boa alimentação? Com certeza. Diabetes, obesidade, formação de cálculos urinários, renais. Então, a gente tem, inclusive, alimentações medicamentosas hoje em dia, coisa que antigamente não tinha. Esses sachês, é legal ou não? Depende. O sachê ele é interessante para certos indivíduos. Por exemplo, os gatos, eles quase não bebem água. Então, você fornecer um alimento úmido além da ração é interessante, porque você vai hidratá-lo indiretamente através do alimento, tá? Mas é óbvio que você tem que dar um sachê de qualidade. Se você comprar uma coisa muito barata, a quantidade de conservante, a quantidade de palatabilizante, ou seja, química, né, falando assim, vai ser muito grande e aquilo pode causar até uma doença no animal. Ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Então o animal vai acabar desenvolvendo uma inflamação intestinal, porque se alimentou daquilo, ou uma gastrite, né? Na maioria das vezes, as duas coisas ao mesmo tempo, a gente chama de gastroenterite. E aí o animal come aquele sachê muito vagabundinho, vamos dizer assim, ele vomita, tem diarreia, uma série de coisas. Agora, se for uma coisa de qualidade, é interessante sim, principalmente para gatos, tá? Por essa questão específica deles beberem pouca água e acabarem desenvolvendo muitos problemas renais em decorrência disso. Então, hoje em dia é preconizado que o gato, além da ração seca, também sempre se alimente de alimento úmido. Existe diferença dessas rações coloridas e a ração que não tem cor? Ela existe? Quais são e qual é a mais recomendada? Então, dentro da linha de... Quando você fala de alimentação, né, de ração seca, isso, você tem uma classificação, mas que é uma classificação que não é oficial. A gente fala que tem alimentos premium, tem alimentos de ataque, tem alimentos super premium, mas isso não tem nenhuma regra governamental que diga, isso aqui não tem ninguém que vá ficar aferindo, essa ração é super premium. Os veterinários mesmo já sabem o que indicar com relação a isso. Então, quando você parte para a linha premium e super premium, né, que são as melhores rações, você vai perceber que elas não têm corante, elas são todas marronzinhas, tá? Sim. Justamente porque a colocação de corante na alimentação faz com que o animal tenha uma probabilidade maior de apresentar alguma reação, alguma alergia àquele tipo de alimento. Então, as rações mais vagabundinhas, vamos dizer assim, entre aspas, elas têm muito mais corante. Muito mais para chamar a atenção do proprietário, né? São rações mais baratas, a pessoa olha aquilo tudo colorido, acha que é bom e acaba comprando, do que para a qualidade de vida do animal em si. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter esse tipo de ração, porque nem todo mundo vai ter condição de comprar rações caríssimas. Pode mesclar? Não é interessante mesclar. A ração é interessante que o animal coma sempre da mesma marca. E que você só troque justamente se tiver alguma indicação veterinária, por algum problema de saúde que tem que trocar a ração, ou porque o animal enjoou daquilo ali, aconteceu alguma coisa que você tem que trocar. Mas o interessante é você manter sempre a mesma marca e não misturar. Tá? Inclusive, existem situações onde a pessoa dá uma ração muito ruim para o animal. A gente identifica aquilo numa consulta e fala, olha, passa a dar tal ração. Até nessa situação, essa troca tem que ser gradual. Porque mesmo que o alimento seja melhor, que a pessoa vá passar a dar um alimento melhor, se ele fizer uma troca muito abrupta, do nada, de um dia para o outro, ele troca totalmente a ração, o animal pode vir a passar mal, porque o organismo dele não está acostumado com aquilo. Então essa troca ela tem que ser parcial. Na maioria das vezes a gente fala para misturar a ração ali por uma semana, para só depois passar para a ração nova. Doutor André, eu vou te falar, eu sou louca do gato, né? Então eu tenho gato, e o gato, assim, você compra uma ração, não vou falar que é o nome da ração, mas a Golden, sei lá, já falei o nome. Não, porque tem um não sei o que lá, Golden, não sei o que, Premium, enfim, já falei o nome todo. E aí você compra a ração coloridinha, o raio do gato não quer comer a ração mais cara, ele quer a mais baratinha aí. Não é só por isso. Por quê? Porque a ração mais barata, geralmente ela tem mais palatabilizante, ela tem mais gordura. Então aquilo para o animal, em termos de paladar, é melhor. Olha. Fora que ele já está acostumado. Agora, uma coisa que você nota é o seguinte, quando você dá uma ração mais barata, o animal come uma quantidade muito grande. Nem todas as vezes é porque ele gosta muito da ração. É porque ele realmente precisa comer mais para ter a mesma quantidade de nutrientes que ele teria numa ração mais cara. A ração mais cara ela é mais concentrada. Então, ele comendo uma quantidade menor, ele já tem a energia suficiente ali para ele. Então, isso também causa confusão na cabeça da pessoa. Ela compra a ração mais cara, coloca e fala, bom, meu cachorro está comendo menos, meu gato está comendo menos. Não, porque ele precisa comer menos mesmo daquela ração. Toda marca de ração é obrigado por lei, no verso, ter escrito o volume que tem que dar diário de alimento para aquele animal. Sim. Então você percebe isso. As mais caras, os volumes são menores. As mais baratas, o volume é muito maior. Então isso também causa essa impressão de que o animal gosta mais da ração mais vagabunda, vamos dizer assim. Uhum. E é a mescla dessas duas coisas. No caso do gato, só mais uma dúvida. No caso do gato, você vai lá e coloca a ração. Aí ele vai e come um pouquinho, mas ele sempre deixa. E ele não come aquele resto, enquanto você não pegar aquele ali, jogar fora e botar uma nova, por que o gato tem esse comportamento? Então, o gato,
duas coisas aí. A ração ela oxida, ela tem muito extrato etéreo, que é gordura. Então quando você, por isso que ela vem fechada, e quando você compra, você toda vez que tirar a ração, você tem que embalar ela muito bem de novo. Quando você coloca a ração lá exposta, aquela gordura começa a oxidar, e aquilo gera um gosto ruim no alimento, e o animal começa a querer não comer mais, e também ele vai ter uma quantidade de nutrientes menor. Então o gato, na maioria das vezes, é isso, ele vê que a ração está passada, vamos dizer assim, ele para de comer. Até por conta disso, é interessante que você coloque, então, identificando isso, um volume menor, né, e tente distribuir aquilo ao longo do dia. Existe uma diferença do gato para o cachorro em termos de alimentação. O gato, ele consegue fazer uma distribuição melhor da alimentação dele por conta própria, durante o dia. Então você coloca lá um punhado de ração e ele mesmo vai comer aquilo ao longo do dia. Claro que se você colocar uma montoeira gigante, ele não vai conseguir. E vai chegar uma hora que vai acontecer isso que eu estou te falando, ele vai olhar e não vai comer. Você vai ter que jogar fora e botar de novo. O cachorro não. Geralmente o cachorro, ele come tudo de uma vez. Então você colocar 1 kg de ração, ele vai lá e come tudo de uma vez. Tem animal, inclusive, que come e vomita depois de tanto comer. Então você que tem que controlar quando é o cachorro. Então, se o veterinário disse, olha, 200 gramas diários para o seu animal de ração, o ideal é que você distribua isso de 2 a 3 vezes ao dia. Você coloca lá 2 vezes, 100 gramas de manhã, 100 gramas à noite, e a tendência é, colocou, ele vai lá, vai comer tudo de uma vez, e não vai comer mais ao longo do dia, só quando você colocar na segunda. Então, isso é uma diferença comportamental de espécie. Rapaz, você quer tomar uma água? Olha, eu tô aqui completamente assim, ó, gente. Então, esse programa é muito bom. Vai ter vários cortes, né, produção? Vai ter lá, a produção também tá animada. É isso aí, gente. Fica com a gente. Compartilha esse podcast pra galera toda que tem aí um gatinho, tem um cachorro, tem um animalzinho de estimação na sua casa. A gente acaba falando muito de cães e gatos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de passarinho, que tem uma galera que é apaixonada também, sim, né? E também tem as suas dúvidas. Mas, enfim, vamos falar também de uma outra situação. Quais as consequências, doutor André, do abandono de animais para a sociedade e a questão do meio ambiente? Aí eu falo animais agora num todo. Depende do animal, né? Se você estiver falando de cães e gatos, vai ser mais a população errante. Na maioria das vezes, esses animais não vão ser castrados, eles vão se reproduzir, aí você vai ter um monte de cachorro e gato na rua, passando situações ali de fome e tal. E é uma coisa ruim, inclusive sendo potenciais transmissores de zoonose, né? Então, animais que na maioria das vezes não vão ser vacinados, aí vão ser ali potenciais transmissores de raiva, de leishmaniose. Aqui na Baixada você vê também o maior número de animais assim de rua do que Zona Sul, né? Muito mais. Muito aqui tem muito mais. Na Zona Sul dificilmente você vai andar, vai ver um cachorro solto na rua. Na rua você não tem. Aqui é normal a pessoa ter um cachorro semi-domiciliado, que a gente fala. Que é aquela rua residencial que tem 2, 3 cachorros, todo mundo coloca comida pra ele, mas ele não é de ninguém. De ninguém. E tem aqueles que não são de ninguém mesmo, né? Que nem semi-domiciliados são, eles simplesmente são soltos na rua. Então, esses animais, além da questão de reprodução, eles são potenciais transmissores de zoonoses. E o que mais preocupa é a raiva, né? Dificilmente esses animais vão ser vacinados, mesmo em campanhas, porque ninguém vai pegar eles, às vezes são bravos, quem é que vai pegar e vai levar? E também leishmaniose, que é uma doença que pode passar pra gente, né? E o animal acaba sendo transmissor. Não transmissor direto, mas indireto, né? É transmitido através de um mosquito, se o animal for portador, um mosquito que pica ele, pica a gente, passa pra gente. E é uma doença grave. E em gatos, a questão de esporotricose, que é uma doença que também pode passar pra gente, e é bem comum a gente ver pessoas, né, com esporotricose, o tratamento é bem complicado. Nossa. Ou seja, gente... Mas você tem outra situação, tô falando de cão e gato, né? Se você falar de animais silvestres, você tem situações de animais que são trazidos de maneira ilegal, às vezes de fora do país. A gente vê muito isso com peixe, por exemplo. Existe um peixe aqui na costa chamado peixe-leão, não sei se você ouviu falar. Ele é bonito pra caramba. Algum bonitão deve ter comprado ele de maneira ilegal, trouxe pro Brasil, botou no seu aquário de água salgada, parabéns, e em algum momento ele resolveu soltar. Então o que a gente vê hoje na prática é que esse animal ele foi solto num ambiente onde não tem predador natural e ele tá matando todo mundo porque ele tem espinhos venenosos pelo corpo dele. Então é um exemplo de um animal que é invasor, né, com contribuição humana. Provavelmente alguém soltou um animal desse na costa, ele se reproduziu, não tem ninguém para predar, então isso gera um desequilíbrio ambiental. Então são duas situações diferentes. Situações de animais errantes domésticos, cão e gato, e situações de animais que a gente chama de pet não convencional, né? Animais silvestres que são soltos e não são desse habitat. Eles acabam causando um distúrbio ecológico. Intervenção humana fazendo besteira. Pra que você foi pegar o raio do peixe e soltar no lugar que não era, tá vendo, gente? Mas falando ainda sobre animais silvestres, doutor André, como funciona essa questão, assim, vocês cuidam na clínica, eu tenho, sei lá, vamos pensar aqui num animal diferente, uma iguana, né? Sim.
Ah, mas eu levo ela até a clínica ou vai algum médico veterinário até o local? Como funciona o tratamento com os silvestres? A gente faz os dois tipos de serviço, né? O veterinário ele pode se deslocar até a casa da pessoa para fazer uma consulta, mas isso na maioria das vezes vai acontecer quando a pessoa quer uma consulta de orientação, quando ela quer que a gente veja o recinto do animal, vê se tá legal, ainda mais um bicho mais diferente, que as pessoas não têm muita noção de como criar. Então o cara comprou uma iguana e quer saber se o terrário dele tá legal, ele quer orientações, ele pede um domicílio. Agora, quando o animal tá doente, de fato, o interessante é a pessoa levá-lo até a clínica. Por conta dos exames que provavelmente vai ter que fazer exame. E aí você fazer um exame no animal, num cachorro e no gato já é complicado, às vezes até coletar um sangue na casa da pessoa. Porque o animal está no habitat dele e ele acaba ficando mais agressivo, não tem a mesma estrutura que a clínica tem. Quando você fala de um pet não convencional, aí piorou. Então você fazer um exame no papagaio, numa iguana, um bicho desse, num ambiente que não é mais propício, não é interessante. E fora que tem exames que não vai ter como fazer, como se eu precisar fazer um raio-x, algo assim. Mas vocês, nesse tipo de animal, vocês solicitam a documentação do animal por ser um silvestre? O médico veterinário, ele tem total autonomia para atender qualquer animal silvestre, que seja inclusive ilegal, tá? Isso não quer dizer que a pessoa tem direito de ter um animal ilegal. Isso é a questão específica dela, que ela tem que pensar se ela está certa ou não, e a gente está aqui para orientar. Mas o médico veterinário, se aquele cara tem um papagaio lá tá 50 anos na família dele, totalmente ilegal, ou se ele acabou de comprar na Feira de Caxias, pra gente não tem diferença, o Conselho Federal de Medicina Veterinária autoriza... Vocês têm que cuidar, é uma vida. Autoriza totalmente a gente a atender. Então é indiferente, né? A pessoa às vezes tem medo. É muito comum a gente receber telefonemas, olha, eu tenho um papagaio, mas ele é ilegal, eu posso levar aí? Porque a pessoa tem a falsa impressão de que vai chegar lá... E vai perder o animal. O veterinário vai ligar pra polícia, vai pegar... Isso nunca vai acontecer em clínica nenhuma, que atenda pet não convencional. O que vai acontecer é que, no máximo, o veterinário vai falar, olha, esse animal é ilegal, é interessante que você devolva ele no órgão ambiental condizente aqui com o Estado, né? No caso aqui seria no CETAS, né? Que é o órgão do INEA. Ou ele simplesmente não fale nada. Mas o atendimento pra gente é indiferente, se é legalizado ou ilegal. E a maioria desses animais, quando a gente fala, ainda são ilegais. Então, se a gente fosse proibido de atender, a gente não ia atender quase nenhum. Na prática, a gente atende bastante, então não tem nada a ver não. Qual animal, assim, um animal silvestre mais diferente que você já atendeu? Eu já atendi uma vez... Eu fui chamado para um domicílio, onde o cara falou que era um passarinho, num domingo de noite. Que era um passarinho com a pata quebrada. E aí quando eu cheguei lá era um avestruz. Aí eu... Um passarinho! Não é um bicho tão diferente, a gente tá acostumado a entender, mas isso chamou a atenção porque quando eu cheguei lá, eu falei, pô, mas por que você falou que era um passarinho? Porque se eu falasse que era um avestruz, você não ia vir. Eu já tinha ligado pra várias pessoas. Olha! E elas não tinham vindo, então eu prefiro falar que era um passarinho. Então, assim, foi um bicho diferente. Mas a gente tem contato com animais que pra maioria das pessoas é diferente rotineiramente. Então, aves muito exóticas, Por exemplo, para uma pessoa comum, uma arara, um papagaio, uma iguana, uma serpente, é difícil a pessoa ver. A gente vê isso todo dia quase. Então, é uma coisa bem comum a gente atender. Rapaz, ele fala assim, né? Uma serpente, tão normal. Vamos lá. Que conselhos, doutor André, você daria para quem sonha em seguir uma carreira veterinária? Você falaria... Você tem o Bernardo. Bernardo. Sim. Você falaria, Bernardo, meu filho, vamos seguir a veterinária porque é bom. Não, é interessante, mas a pessoa tem que ter noção de qual área da medicina veterinária ela quer atuar. É interessante ela pesquisar antes o que é a medicina veterinária, não entrando com esse pensamento de, é o cara que atende cachorro e gato, que tem muitas possibilidades. E a pessoa tem que se dedicar durante a graduação. Hoje o que está acontecendo com a medicina veterinária no Brasil é que a quantidade de faculdade de medicina veterinária que tem no Brasil é surreal. Então isso faz com que principalmente particulares, que vão abrindo a cada dia. Se eu não me engano, tem mais de 500 faculdades de medicina veterinária no Brasil. Para você ter noção, dos Estados Unidos tem 33. Inteiro. E a população dos Estados Unidos é 1,5 maior do que a do Brasil. Sim. Então lá tem 33 faculdades veterinárias, aqui tem mais de 500. O Brasil é o lugar onde tem mais faculdades veterinárias do mundo. Isso tá virando tipo que um surto. Então tá todo mundo fazendo medicina veterinária e isso faz a qualidade do serviço diminuir. Então a gente está vendo faculdades abrindo que não estão fornecendo o mesmo tipo de qualificação, vamos dizer assim, que antigamente a gente tinha. Isso faz com que as pessoas sejam formadas com a qualificação talvez um pouco mais aquém do que deveria. Então procurar uma instituição de qualidade, não se basear apenas, por exemplo, se a pessoa for fazer uma faculdade particular, no valor da mensalidade, e sim procurar alguma universidade que talvez já tenha mais história, que tenha realmente um currículo interessante, porque cada faculdade tem um currículo próprio, né? Tem aquelas matérias que são
obrigatórias pelo MEC, mas tem aquelas matérias que a faculdade fornece por conta própria. Então, observar como é que é a grade curricular daquela universidade, procurar uma instituição realmente que seja interessante, fazer estágios em locais que sejam interessantes de ser feito, porque a pessoa acaba adquirindo comportamentos, às vezes, que não são interessantes, se fazem estágios durante a graduação em lugares que não são tão éticos e que fazem situações que a gente não compactua, vamos dizer assim. Então, tudo isso, né, assim como qualquer profissão, né, se inteirar de onde está entrando e realmente se dedicar àquilo ali. Você falou, por exemplo, nem todo mundo tem condições de levar, de repente, numa consulta ou até num nutricionista, o seu animalzinho. E aí, falando das universidades, eu pensei que existem algumas, talvez, que você possa recomendar, ou que façam um atendimento gratuito, ou até mesmo existe algum valor assim que seja simbólico para pessoas de baixa renda que você consiga atender dentro das clínicas que você possui? Hoje no estado do Rio de Janeiro, você tem como referência de clínica pública veterinária o Hospital de Caxias. Então existe um hospital veterinário público. Sim. Ele atende a população, só que óbvio, né? A quantidade de pessoas que está procurando esse serviço é enorme. Então a pessoa tem que chegar de manhã cedo. Eles não têm condição de, talvez, fazer tudo que teria que fazer para aquele animal. Óbvio, não tem verba para isso, nem profissional para isso capacitado o suficiente dentro do hospital devido ao número de pacientes que existem. Existem as universidades que têm seus hospitais escola. Então, por exemplo, a Rural tem um hospital lá em Seropédica, a UF tem um hospital em Niterói. E existem as universidades particulares que tem hospital escola também. Se não me engano, não é totalmente gratuito, mas os valores são bem abaixo do que você teria numa clínica particular. Então você tem o Hospital da Estácio e outras universidades mais clássicas, vamos dizer assim, públicas que têm particulares, que têm hospitais escola. Então aquela pessoa que não tem muita condição, a Unig tem aqui, que é próximo, por exemplo. Então, aquela pessoa que realmente não tem muita condição financeira de levar numa isso, clínica, deixando bem claro, pessoas que realmente não têm condições, porque o que mais tem é as pessoas que até têm condição, mas, opa, tá fazendo uma promoção, um negócio, mas vou ali levar. E aí tá tirando a vaga, uma oportunidade de uma pessoa que realmente não tem condição, gostaria de cuidar daquele animalzinho, então, por isso que deveriam procurar esses locais que consigam fazer um serviço público, né? Sim, com certeza. Bom, vamos, nossa, tadinho, ele tá falando ali, deixa eu deixar as coisas mais leves. E agora vamos fazer uma brincadeira aqui nos mitos e verdades. Certo. A gente já está chegando no final do podcast. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no Chat Podcast. A gente tem aqui papo de empreendedorismo. A gente tem papo com os artistas da cidade. A gente fala sobre política. Chat Podcast tem de tudo. E nossos podcasts são sempre às segundas, terças e quintas-feiras, tá? Anota aí. Segunda-feira tem o Papo com Pianoche. São temas diversos. Todas as terças-feiras eu falo de empreendedorismo e também temos o quadro Resenha com Elas, que é aquela mesa redonda cheia de mulheres falando sobre diversos assuntos do seu interesse. E toda quinta-feira a gente fala de política municipal. Então vamos lá, agora mitos e verdades, doutor André. É mito ou verdade que cães enxergam apenas em preto e branco? Não necessariamente enxergam em preto e branco, mas as células que eles têm no fundo do olho são diferentes da nossa. Então, realmente, as tonalidades de cores que eles veem são diferentes da nossa. Tá? A capacidade é diferente. Ao mesmo tempo que, por exemplo, por serem animais que em algum momento viveram em natureza, eles têm uma região do olho chamada tapete lúcido muito mais desenvolvido que o nosso. Então, eles conseguem enxergar no escuro. Por isso, quando você olha o cachorro assim de noite, ou o gato principalmente, o olho dele está sempre brilhando. Você bate a foto, o olho dele sai brilhando lá no fundo. Então, sim, eles enxergam uma gama menor de cores, mas têm uma capacidade, por exemplo, maior de enxergar no escuro. Né? Então, são diferenças que existem. Então, tá aí, tá respondido. As perguntas. Vamos lá. Mito ou verdade? Gato sempre cai em pé. O que o gato... Não, ele não é sempre que ele vai cair em pé. Ele pode cair de costa, porque a gente já tem um monte de animal lá que quebra a coluna, dependendo da altura também. Mas, realmente, o gato, ele isso é uma... entre aspas, é uma verdade. Ele se desenvolveu para ter uma capacidade de, durante a queda, ele realmente jogar o centro de gravidade dele de uma maneira que ele sempre cai, quase sempre cai com a barriga para baixo. E eles têm uma estrutura também para amortecer quedas, chama-se bolsa primordial, que muita gente vai na clínica pensando que o animal está obeso ou que é um câncer. E isso é mais proeminente no animal que é mais gordinho. Então você vê que ele tem uma barriga. Às vezes o animal é magro e ele tem como se fosse uma barriguinha perto da virilha dele. Uhum. Aquilo dali é para isso também. Quando ele cai, amortece a pancada para que não seja passado totalmente o impacto para os órgãos internos.
Chama-se bolsa primordial. Então, assim, parcialmente é verdade. Realmente tem essa capacidade de girar no ar e cair, na maioria das vezes, com as patas para baixo. Por isso, o gato tem 7 vidas. A brincadeira aí do... É. Bom, mito ou verdade? Animais podem comer comida humana sem problema nenhum? Acho que você já respondeu. Não, é verdade. Eles podem comer comida humana sem problema nenhum. Mas tem que ser uma comida específica, orientada por um veterinário, nutricionista, né? E ter a noção de que existem muitas comidas humanas. A mais comum delas, que a gente fala que o erro mais comum é cebola, que é extremamente tóxico, né? Cebola para cachorro é extremamente tóxico. Uva, por exemplo, é extremamente tóxico para cão. Abacate geralmente é tóxico. Chocolate. Então tem alimentos específicos que não pode comer, pode até matar o animal. Na Páscoa a gente atende um monte de animal que come chocolate. Muito. Meu Deus. E toda a Páscoa a gente fala, não pode dar chocolate. Mesmo assim, um monte de bicho come chocolate. E, Jesus. assim, não é mito, é verdade, mas tem que ser uma coisa orientada. Orientada. Essa aqui, produção, isso aqui é pra você, ó. Dar leite para o gato é saudável, doutor? Não, totalmente errado. Dá leite pra ele, olha só. O gato come veneno, não é pra dar leite? Não, então. Isso é comum de acontecer também. Quando o animal come veneno, a pessoa tem esse negócio de dar leite. O leite ele vai piorar a situação, porque o animal não evolui para beber leite de vaca, ele vai ingerir aquele leite ali, até ver se ele tem inclusive uma diarreia. E não vai ter nenhum efeito antitóxico em cima do animal, então só piora a situação. O gato não é para beber leite, existe sim um leite específico para pet quando ele é abandonado pela mãe. Fazendo já uma propaganda, vamos dizer assim, mas basicamente é o mais conhecido que é o pet milk. Então é um leite bem específico que a gente passa sim, mas ele não é igual ao leite de vaca. Então não dê leite de vaca, totalmente errado. Ai, meu Deus do céu, essa produção tá muito chata. Era pra você estar na mesa. Quer saber se animal envenenado, primeiro passo a fazer com ele, correr pra clínica veterinária, vai pra bicho, entendeu? Vai pra bicho. Assim, o animal envenenado, se ele acabou de comer aquilo dali, a gente vai tentar promover o vômito na clínica. Aham. Existem algumas coisas que a pessoa pode fazer em casa, mas a gente não fala, porque se a gente falar, a pessoa não vai na clínica. E ela vai fazer errado. E ela vai poder piorar a situação. Então, às vezes, ela chega na clínica e fala, pô, isso aí eu tinha em casa, se eu soubesse, eu fazia. Só que ela faz de maneira errada, então eu não vou nem comentar. Nem comenta, por favor. Tem que ir pra clínica correndo, e sim, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é fazer o animal vomitar, e depois ele com certeza vai ficar internado. Faz uma lavagem nele, tipo, igual faz no humano, assim? Lavagem intestinal a gente só faz quando realmente ele já ingeriu aquilo há mais tempo e já está no intestino. Mas quando está no estômago a gente tenta promover o vômito. Depois esse animal é colocado no acesso, ele tem que tomar antitóxico e por aí vai. Não é uma coisa simples. Tem alguns venenos, inclusive, que eles têm antídotos, né? Como chumbinho, por exemplo. Outros não. Então o tratamento vai variar, mas tem que ir na clínica. Não tem o que fazer em casa não. Essa aqui, mito ou verdade? Vacinação não é necessária para os animais que vivem dentro de casa. Talvez as pessoas falam isso porque pensam assim, mas o animal não vai na rua, então não tem como ele pegar nada. Mas isso é totalmente errado. Por quê? Algumas doenças, a maioria delas, a própria pessoa quando vai na rua, se ela pisar, por exemplo, lá na fezes do cachorro na rua e levar para dentro de casa sem perceber, não precisa estar com um sapato cheio de cocô de cachorro lá. Ela foi lá, pisou e foi para dentro de casa, quantidade pequena. Se aquele animal entrar em contato com aquelas fezes, ele tem já a possibilidade de pegar uma série de doenças. Então, nem todas as doenças que a vacina cobre são de contato direto. Também são de contato indireto. Então, tem que ser vacinado sim. Tá? E algumas doenças que a vacina cobre são zoonoses. Né? Hoje em dia, as pessoas fazem só as vacinas básicas, na maioria das vezes, que é a raiva e o que a gente chama de polivalente. Mas existem outras vacinas, como de giardia, por exemplo, que é para protozoário intestinal de cães, que pode passar para a gente. Então, por uma série de questões, inclusive para proteger a sua própria família, o animal tem que estar vacinado, sempre. Independente dele vai na rua ou não. E independente também de, só vou vacinar quando ele é novinho, mas ganhei um cachorro e ele já está com 1 ano de idade. Leva para vacinar. Se o animal chegar na clínica com 10 anos de idade e ele nunca tiver tomado a vacina, ele vai tomar o mesmo protocolo de um filhote. Entendi. Olha, então, já que até bebeu a água toda, tadinho, doutor André, tá aqui. A gente já tá chegando no final do podcast, doutor André, mas eu tenho que falar aqui de uma galera que, além da Bicho, que é a nossa apoiadora, também estão com a gente. CCAA, que é a escola de idiomas aqui da cidade de Queimados. Então, você que está aí com seu filho em busca de colocar ele para fazer um curso, né, de idiomas, de línguas, não pense 2 vezes. Novembro, matrículas grátis para os seguidores do Chat Podcast em inglês e espanhol, é assim que se fala. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz lá,
Que tá maior graça, gente. E eu começo o vídeo falando que eu não sei falar inglês, mas eu quero ganhar em dólar. Vale a pena vocês assistirem. 2665-8713 CCAA Queimados. A gente também vai falar aqui da Neoquíria, que é nosso patrocinador. E a Neoquíria, ela trabalha com peças para carros, peças elétricas, tá, gente? E tá rolando a Black November com motor de arranque em promoção. O telefone da Neoquíria 2665-5881. Eles entregam aí na sua casa ou na sua oficina a peça que você desejar, tá bom? Neoquíria tem mais de 29 anos aqui na cidade de Queimados. Sushi da Flavi, sushi, você que gosta de comida japonesa, gente, entre em contato também. Seguidores do Chat Podcast tem 10% de desconto no sushi da Flavi, tanto você pedindo em casa quanto você indo comer lá. E ela tá com promoção de combos, tá? São combos especiais da Flavi. É só você falar com a Flavi, chat 10% de desconto. 99 Esfirra também. Na 99 vocês encontram almoços, lanches, as esfirras que nós já conhecemos, tanto as doces quanto salgadas, e agora eles estão com uma linha especial de hambúrgueres, tá, gente? Então, pra galera que tá aí querendo comer um hambúrguer no final de semana, hambúrguer artesanal, entre em contato com a 99 Esfirra. E deixa eu falar também aqui da Fênix Odonto. Olha, faça um implante e descubra seus benefícios. E aqui tá falando aqui diversas coisas. Peraí, nossa, produção, coisa nova aqui da Fênix, hein? Olha. Alguns dias devolve a função mastigatória, melhora a estética e autoestima, preserva os dentes vizinhos e muito mais. Ligue agora e agende o seu atendimento. A Fênix Odonto é 2665-3679. Fica ali na Avenida Irmãos Guinle, número 1111. Ao lado da Drogaria Pacheco. Fazendo propaganda da Pacheco aqui, ó. Mas Fênix Odonto, vocês cuidam dos meus dentinhos, eu adoro vocês. A gente já tem uma parceria de longa data, né? E esse ano eu ainda tiro meu aparelho. E também falar aqui da Renata Brandão. Renata Brandão, ela trabalha com jeans. Então, você que quer aí, já tá chegando o final do ano, você que vai comprar suas roupas de Natal. A Renata Brandão, ela trabalha com peças do 36 até o plus size, que é o 46, tá, gente? Então, tem para todos os tamanhos, todos os gostos. Bermudas, calças, saias, macacão, tudo você encontra na Renata Brandão. Ih, até rimou. Renata Brandão fica localizada aqui, ó. Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado do Banco Itaú. Bom, falamos aqui dos parceiros. Doutor André, eu já quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por você dividir com a gente seu conhecimento, que, olha, super vasto. Confesso pra você que eu falei, gente, eu vou falar, assim, podcast pra mim é sempre aquela coisa, eu vou falar daquilo que eu gosto, eu sempre me identifico, se eu tenho dúvida, alguma outra pessoa também deve ter, né? Então, algumas perguntas saíram aqui da minha cabeça, e eu acho que é isso, é a gente poder bater um papo bacana, leve, onde a gente possa trazer conhecimento para as pessoas e, de certa forma, além de ser uma coisa bacana pra gente está ajudando os outros, né? Resumo aqui dos principais pontos. Eu acho que uma das coisas que você falou que super me impactou foi essa questão da Baixada Fluminense, você encontrar doenças nos animais onde poderiam ter sido evitadas com uma simples vacinação, uma consulta ali, um trabalho de prevenção para que não tivesse tanto isso. Você poderia reforçar isso um pouquinho, por favor? Isso é o que mais chama a atenção da gente também. Basicamente, a prevenção dessas doenças vai vir através das vacinas. Existem várias vacinas que a pessoa pode fazer. Uma coisa interessante, quando a gente fala de vacina, existem vacinas que a gente chama de não éticas e vacinas éticas. Então, algo que a gente vê muito aqui também é o seguinte, a pessoa chega com a carteira de vacinação, só que são vacinas que não funcionam. Então, bota uma coisa na cabeça, quando você chegar num pet shop e alguém oferecer uma vacina para você por R$10, você for na clínica veterinária, não só a minha, qualquer clínica, e você perceber que a média de preço daquela vacina, né, de outro fabricante, mas o mesmo tipo de vacina, é ali entre 70 e 100 reais, tem alguma coisa errada. Essa vacina de R$10 não funciona. Então as pessoas acabam indo fazendo essas vacinas super baratas, que erradamente às vezes é feita até por balconista de pet shop, e elas simplesmente é água com açúcar, não vai funcionar. E a pessoa tem a falsa impressão de que o animal está vacinado, e é pior ainda, porque ele fica levando o animal na rua e tal, tipo, tá tudo bem, tá saudável, e acaba pegando uma doença. Ou aqueles que não são vacinados. E a segunda questão tem que usar remédio contra ectoparasita, principalmente carrapato. Porque as doenças transmitidas pelo carrapato não tem vacina para elas, por enquanto. Estão até fazendo, mas ainda não tem. Então a prevenção é não ter o carrapato. Queimados talvez tenha um problema maior, porque aqui ainda tem muito terreno com mato. Sim. E aqui também tem muito animal, tipo assim, cavalo, a gente vê isso, né? Principalmente para áreas mais internas. Então, acaba tendo mais carrapato do que outras regiões da Baixada, porque fica misturado meio o ambiente rural com o ambiente urbano. Então, isso
preocupa. Mas se a pessoa der o ectoparasiticida, né, isso vai amenizar bastante. Cuidem dos seus animaizinhos, tá, gente? Eu acho que animal é amor, é você... pra você não, depois aí, ó, abandonar seu bichinho ou ver o bichinho mal cuidado, isso é muito triste. Então, já que você tem um bichinho, cuida com todo amor e carinho. Doutor André, aproveita para fazer aquele merchan. Como que eu faço para entrar em contato? Quero levar o meu animalzinho, mas quero que você faça uma avaliação nele. Onde eu te encontro? A clínica Bicho aqui, né? Você passou o endereço, Irmãos Guilherme 1499, fica aqui bem no centro de Queimados, ali do lado da Autoescola Maranata. A gente fica aberto 24 horas. Quem quiser mais informações, pelo WhatsApp a gente passa as informações ali de valores de consulta, agendamento, por aí vai. Ou pode seguir a gente no Instagram também, tá? Que é... Esqueci o Instagram. Bicho CVT. Bicho Cevete. Bicho Cevete. Bicho Cevete. Então, @Bicho Cevete. Através do Instagram a gente coloca lá bastante informação também, tipo essa que eu tô passando aqui, de uma maneira mais didática, num postzinho ali, falando alguma coisa sobre isso. E a pessoa também pode até falar com a gente por ali, pelo Instagram, mas o mais interessante é falar pelo WhatsApp. E passar um recado também para os veterinários da região, porque, como eu falei no começo, não tem clínica 24 horas na região e a gente percebia que muitas dos consultórios menores, ou até das clínicas que não funcionam 24 horas, elas acabavam encaminhando pacientes para internação para Nova Iguaçu, às vezes até para Nilópolis, a gente recebia lá no CVB. Então, um recado também para os veterinários que a gente está aqui para trabalhar como parceiro e aqueles que quiserem enviar seus pacientes para um tratamento e ter ali até ficar ajudando a gente no tratamento, a par do que está acontecendo, encaminhá-los para internação, ter a certeza de que vai ser feito o serviço, a gente vai devolver, vamos dizer, seu paciente para ele, só a fim de fazer realmente aquele trabalho necessário que talvez a clínica que a pessoa está, ou o consultório não tem disponibilidade ali no horário. Estrutura para aquilo. Exatamente. E lá, lembrando que vocês têm tudo, né? Tanto as consultas, quanto as vacinas, os exames, a internação e as cirurgias. Tudo feito aqui mesmo na Bicho. É tudo feito aqui. Eu, especificamente, fico só um dia da semana aqui, venho algumas vezes para fazer cirurgias, mas de plantão mesmo fico quinta-feira à tarde. Quinta-feira. 2 às 8. Se liga, hein, gente? Ó, você quer o doutor André do quinta-feira à tarde. Gente, então, olha, eu desde já agradeço aí a todo mundo que assistiu esse podcast, ficou com a gente. Nossa, muito obrigada. Se inscreva, mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal. Vamos compartilhar o Chat Podcast aí para toda a Baixada Fluminense, né? E trazer, o nosso intuito aqui é sempre trazer um conteúdo relevante para que você possa estar com a gente aprendendo cada vez mais. Então, agradecimentos a vocês, agradecimento mais uma vez, doutor André, por estar aqui com a gente. E se preciso, aí, se a galera pedir um podcast 2, você aceita vir de novo? Sim, com certeza. Então tá certo. Galera, então esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Não vou ficar aqui falando obrigado por você que está aí do outro lado da telinha. Quinta-feira tem Política Municipal. Espero por vocês. Tchau, tchau.